Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo e aqui estamos hoje para falar de cadastro de tipo de ativo. Que seria isso, né? Ele está dentro aqui de controle patrimonial e nada mais é como informações bases, né? Como que a gente vai organizar a nossa caixinha de ativos aqui dentro, né? Quais são as categorias desses ativos que a gente vai ter no sistema. Então, nada mais fácil a gente começar falando pelo próprio cadastro aqui, né? Então, clicando em cadastro, primeira coisa, a gente vai fazer o nome de tipo de ativo, né? Aqui entendam como a categoria dele. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente pode colocar aqui colhedeira, certo? Aqui é uma categoria de ativo. E reparem que a colhedeira ela pode ser colhedeira de grãos, colhedeira de café e assim sucessivamente, tá? Por isso aqui é uma grande categoria que a gente vai destrinchando ela depois. Uso combustível, importantíssimo esse campo, né? O que ele vai determinar? Se esse ativo ele vai ter lá no módulo de combustível, se é possível fazer o controle de abastecimento dele ou não. Reparem que aqui a gente pode fazer vários cadastros de ativos de tal forma que pensa que essa lista vai ficando cada vez mais extensa, né? Conforme a gente vai cadastrando novos ativos, essa lista vai ficando extensa. Lá no módulo de combustível, para facilitar o abastecimento dessas máquinas, seria muito melhor se a gente restringisse essa linha, trazendo apenas ativos que usam combustível. Então, esse campo é para isso. Inclusive, caso um ativo não esteja aparecendo lá no módulo de combustível, a gente tem como já mapear que se esse campo está como sim ou não. Se ele estiver como sim, significa que ele aparecerá lá no uso de combustível. Autonomia. Aqui, muito importante também, né? Se a gente vai estar observando um orímetro ou um odômetro. E o que eu quero dizer com isso? Se for um, um orímetro ou um odômetro, ele tem uma diferença que é o seguinte. Aqui a gente olha litros por hora ou quilômetro, ou seja, reparem que o litro vem antes do quilômetro e aqui embaixo é justamente o contrário, né? Que é o mais comum aqui, quilômetro por litro. Então, estou falando de trator, eu estou falando de litros por hora. Se eu estou falando de um odômetro, eu estou falando quilômetro por litro, certo? Então, é simplesmente a divisão que vai ser feita. Eu vou pegar o litro, a quantidade de litros do abastecimento e vou dividir pelo número de horas, ou vou fazer justamente o contrário, pegar horas, os quilômetros rodados e dividir pela quantidade de litros. Muda completamente a conta, conforme a opção que eu coloque aqui. E aqui, lembrando que a gente está dentro da categoria do ativo. Isso não é colocado lá no ativo, é sobre a sua categoria, certo? Então, eu vou deixar uma colhedeira que a gente usa normalmente, litros por hora, para fazer esse cálculo, certo? Além disso, a gente tem o tipo de depreciação, se é linear ou valorização. Aqui a valorização, caso ele vai tendo uma apreciação ao longo do tempo, mas vou colocar como sugestão vocês deixarem esse campo fixo como linear. Aqui é importante porque envolve cálculo do custo do ativo. Então, se você quer imputar uma depreciação, né, para ser calculado sobre esse ativo, é importante aqui que você coloque depreciação do tipo linear, que nada mais é você pegar o tempo de vida útil desse ativo, né, o valor que foi comprado, fazer menos o valor residual, e aí você tem a depreciação ano a ano. Valor residual, aqui a gente coloca em percentual, né? Por exemplo, eu tenho uma máquina que eu comprei a 100 mil reais e ao longo do tempo ela vai depreciando. Vamos pensar nela daqui 10 anos, quanto que ela vai valer. Você coloca aqui como valor residual, o quanto que ela vai valer ao final de sua vida útil. Vou colocar aqui algo em torno de 20%, certo? Execução de serviços em talhão área pasto significa o quê? Se esse
se esse ativo vai fazer serviços de campo. No caso aqui, como se trata de uma colhedeira, eu vou falar que sim, certo? Salvando, eu vou abrir aqui uma nova linha. E o que é importante salientar? Que aqui dentro eu tenho uma coluna chamada subcategoria, que é a subcategoria deste ativo, que eu posso, dentro, vamos pensar assim, né, da organização, já criei o grupo colhedeira, eu posso ramificar mais ainda. Se eu sou um produtor, por exemplo, de café e cereais, eu posso fazer duas categorias para colhedeira. Então, nome aqui da subcategoria, colhedeira de café, salvo. Eu também tenho a colhedeira de cereais e salvo. Dentro da categoria colhedeira, eu tenho agora dois grupos. Na hora de eu cadastrar minha colhedeira, eu consigo enxergar melhor nesse formato, ou seja, eu facilito a organização do meu parque de maquinário. Certinho, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.